Volume 1. Episódio 14. As garotas são fortes. Duas meninas, da mesma idade de Caim, saíram da carruagem, seguradas por uma criada. Ambas estavam trêmulas e de mãos dadas. A donzela do santuário também estava tremendo. Elas olharam ao redor e viram os cadáveres de orcs, cavaleiros mortos e cavaleiros gravemente feridos que as fizeram empalidecer. Uma das meninas tinha cabelos loiros na altura dos ombros, enquanto a outra tinha cabelos castanhos na altura do peito. As duas meninas estavam vestidas como crianças nobres. No momento em que viu seus rostos, Gar mostrou um olhar de surpresa e, em seguida, caminhou rapidamente até a garota loira e fez uma reverência respeitosa. Caim adotou a mesma postura. Caim, está é Sua Alteza, a princesa Telestia e a senhorita Silk. Eu achava que ela era uma filha da aristocracia, mas Caim ficou surpreso ao pensar que a garota loira era uma princesa. Obrigado, Marquês Gar, por me ajudar em uma situação perigosa. A princesa Telestia e a senhorita Silk cumprimentaram o servo educadamente, embora trêmulas. Elas não paravam de olhar para Caim. Gar, que percebeu a linha de visão delas, levantou-se e apresentou as duas filhas nobres. Caim, esta é a terceira princesa, a princesa Telestia Terresford, e a segunda filha do Duque Santana, Silk von Santana. Caim também se levantou e se apresentou. Eu sou o terceiro filho de Grácia, Caim von Silford. Perdoe-me pela exibição grotesca, mas tenho uma magia que pode aliviar seu desconforto. Você se importaria se eu a usasse? Caim concentrou seus poderes mágicos em seus dedos e lançou sua magia. Aura calmante. A luz envolveu as duas meninas e a empregada e desapareceu. Acho que estou calmo agora. Era uma magia que usava magia de luz e magia criativa. Quando comecei a me aventurar na floresta, foi uma magia que criei por causa da aparência terrível dos monstros que subjuguei. Depois que a luz desaparece, os medos e tremores a acompanham. Olhando para Caim com um sorriso, as bochechas de Sua Alteza e da senhorita Silk ficaram tingidas de vermelho. Caim-sama, obrigado por nos ajudar antes. Eu estava apavorada. Pensei que minha vida fosse acabar. A princesa Telestia pegou a mão de Caim e a segurou em seus braços. Ah, tão inteligente! Caim, muito obrigada. Eu estava vendo você disparar magia e mostrar suas habilidades com a espada da janela da carruagem, ou você parecia tão legal. Silk também pegou a mão de Caim e lhe agradeceu. Ao vê-lo segurando a mão de Caim, Gar começou a rir. Mais tarde, a criada que veio com a princesa Telestia também foi apresentada e também agradeceu a Caim. Como esperado, ela não pegou a mão de Caim como as outras duas moças. Quando os cavaleiros guardiões caíram, pensei que nossas vidas fossem acabar. Caim é forte. Ser capaz de subjugar 30 orcs sozinho é incrível. Usando tanto a magia quanto a espada, fiquei realmente impressionada. Silk olhou para Caim com admiração. Mas por que você está aqui? A pergunta de Gar pegou sua língua. Teles, e quero dizer, a princesa Telesia e eu estávamos a caminho da festa de lançamento na capital, vindo de minha casa na região de Malpec, ele conseguiu responder. Bem, então, já que a idade dela é quase a mesma que a do Caim, e como estamos indo na mesma direção, que tal irmos juntos à capital? Perguntou a avó. As duas meninas concordaram, aceitando o convite. Em seguida, ela processou, embrulhando os cadáveres dos monstros e do cavaleiro morto em lençóis brancos. Caim não queria mostrar muito a princesa Telestia e a senhorita Silk, então entrou na carruagem primeiro. Vocês têm certeza de que só querem que eu carregue os materiais dos monstros? Que tal eu carregar os cavaleiros mortos também? Caim sugeriu aos cavaleiros restantes. Não importa, mas como você planeja carregar essa quantidade de coisas? Os cavaleiros se perguntaram. Isso é. Caim olhou rapidamente para Gar. Gar assentiu em silêncio. Caixa de itens. Caim tocou o cadáver do monstro e os monstros desapareceram. Enquanto entoava o cântico, Caim continuou armazenando os cadáveres na caixa de itens, um após o outro. Ele também armazenou cavaleiros envoltos em lençóis brancos.
Os cavaleiros restantes agradeceram a Caim. Sou grato. Eu planejava enterrá-los aqui. Mas agora posso reuni-los com suas famílias, disse um dos cavaleiros. Vamos embora agora. Nossa carruagem estará lá na frente. Disse Gar e começou a caminhar em direção à sua carruagem. No entanto, Caim também se apressou e tentou entrar na carruagem. Posso ter um momento, por favor? Sua Alteza, a princesa Telestia, chamou. Estamos preocupados em ficar sozinhos, por isso quero que Caim fique conosco em nossa carruagem. Isso mesmo. Como esperado, Gar não conseguiu responder de imediato. No entanto, foi a princesa quem fez o pedido, e ele não podia recusá-lo de imediato. Bem. Caim, entre naquela carruagem. Depois de pensar, Grão ordenou a Caim. Entendido, respondeu Caim. Quando Caim olhou para sua família, parecia que Reine estava brava por ele não estar andando na mesma carruagem que ela. Por favor, sente-se aqui. A senhorita Silk providenciou para que Caim se sentasse na carruagem. E ela não sabia por quê. Sentadas ao lado dele, em ambos os lados, estavam a princesa Telesia e a senhorita. O assento à frente delas estava vazio. Para que tenhamos mais espaço, que tal se eu me sentar no banco da frente? Sugeriu Caim. Não, por favor, sente-se ao nosso lado. Ainda estou com medo e não consigo me acalmar se não me sentar ao seu lado. E foi assim que Caim envolveu seus braços. Você está bem, princesa? Caim não conseguia dizer isso abertamente. Como Caim era um estudante do ensino médio em sua vida anterior, ele não se importava que uma criança de 5 anos lhe dissesse essas coisas. Teles é muito inteligente. Eu também sinto a mesma coisa. Ao dizer isso, a senhorita Silk enredou seu outro braço. Graças ao emaranhamento entre os dois braços, Caim foi para a capital sem poder fazer nada. No início, elas ainda se lembravam das memórias da batalha e tremiam ocasionalmente, mas no dia seguinte, as duas meninas se acalmaram. Caim se sentiu triste, mas no dia em que chegaram à capital, as duas garotas estavam muito animadas. Caim, por favor, me chame de Teles. Eu também não me importo de ser chamada de Seda. Não posso chamá-la de princesa. T-L-S. Teles o interrompeu. Sim, senhorita Teles. Ele está começando a se sentir encurralado. Deixe a senhora em paz, Teles exigiu. Eu entendo, Teles, disse Caim. Eu também. Me chame de Silk também, disse Silk. Sim. Seda. Então, Teles e Silk sussurraram como se estivessem satisfeitos. Embora a idade mental de Caim fosse maior, ele não conseguia vencer as meninas. Ele queria que elas fossem mais parecidas com Reine. Então, finalmente, depois de 3 dias, chegamos em segurança à capital. Foi uma viagem agradável, pois não houve mais ataques de monstros. No entanto, a parte mais difícil foi estar cercado por 2 belas garotas de ambos os lados. Depois de completar a recepção na entrada da cidade real, eles entraram pelo portão da nobreza. Já que entramos na capital, voltarei para minha carruagem em breve. Caim pensou que finalmente seria libertado e disse a eles: O que você está dizendo, Caim? Você está indo para o Castelo Real conosco. Há um cemitério de cavaleiros próximo ao Castelo Real. O desejo de Caim de ser libertado foi destruído ao pensar nos cadáveres na caixa de mercadorias. Não era uma coisa boa de se fazer e ele pensou que poderia deixá-los cair no caminho. Na entrada do Castelo Real, depois de se separar de Telestia e Silk, Caim chegou ao cemitério dos cavaleiros, de onde saiu um cavaleiro com armadura branca e prateada. Ele era um homem bonito, de cabelos ruivos, com 20 e poucos anos. Soube dos senhores que voltaram. Eu lhe agradeço em nome deles por protegê-los. E peço desculpas por tê-lo obrigado a levar meus irmãos mortos para casa, disse o homem de cabelos ferozes. Caim von Silford, o terceiro filho de Grace. Os cavaleiros enfrentaram bravamente os orcs para protegê-los. Eles lutaram bravamente, disse Caim. Obrigado por dizer isso.
Vamos continuar. Após a breve conversa, Caim colocou os cavaleiros envoltos em lençóis brancos no local designado. Normalmente, se um cavaleiro morre em serviço, alguém leva uma peça de seu equipamento como lembrança para a família, e o corpo é enterrado na beira da estrada ou queimado no local. Após um momento de silêncio e oração, Caim decidiu se dirigir a outra casa da família se o for na capital. Vou me despedir por enquanto. Quando ele estava prestes a sair, o cavaleiro de cabelos ferozes gritou: "Me espere um minuto. Caim terá uma audiência com o rei." É claro que Sangar já foi avisado e deve estar indo para lá agora. Era uma audiência com o rei. Volume 1. Episódio 15. Caim está agora sentado sozinho em um sofá na sala de estar do Castelo Real. Do lado de fora da porta, estão as empregadas que trabalham para o Castelo Real. Eu não conseguia entender por que eles fizeram um menino de 5 anos esperar nessa sala. Mais cedo, alguns mordomos e criadas apareceram e imediatamente o despiram, mediram seu tamanho e o vestiram com roupas aristocráticas novas. Como era de se esperar, roupas de viagem, mesmo para aristocratas, não eram adequadas para uma audiência com o rei. Com certeza, dessa vez, Caim havia de fato derrotado o Orc-30 e resgatado a princesa e a senhorita. Ele tinha certeza de que os cavaleiros tinham ouvido falar da situação. Enquanto ele pensava nisso, bateram à porta e um mordomo entrou. Caim-sama, o rei está pronto para vê-lo, então prepare-se adequadamente. Ah, isso. Eu nem sei o que fazer nessa situação. Caim estava em conflito. Certamente, é raro ter uma audiência com o rei aos 5 anos de idade. Depois de entrar no corredor, vá em frente e apoie um joelho no carpete, coloque uma das mãos no peito e abaixe a cabeça. Acho que isso deve ser suficiente, já que foi o rei quem solicitou sua presença, aconselhou o mordomo. Obrigado. Caim agradeceu ao mordomo. Vamos. Eles atravessaram o corredor e ficaram em frente à grande porta. A porta se abriu e o mordomo e Caim deram um passo à frente. À esquerda e à direita, havia pessoas que pareciam ser nobres. É claro que Gar também estava lá. Caim foi até o final do tapete, dobrou um joelho, colocou uma das mãos no peito e abaixou a cabeça. Levante sua cabeça. A voz de Sua Majestade podia ser ouvida na frente. Caim levantou a cabeça como lhe foi dito. Lá, ele podia ver Sua Majestade sentada no trono à sua frente e a rainha, o príncipe real e a princesa em pé ao seu redor. É claro que também havia a terceira princesa Telestia. Tele sorriu ao ver Caim. Sua Majestade parecia imponente, no trono, reclinado em suas vestes reais. Ele parecia estar entrando na casa dos 40 anos, tinha um corpo bem definido e uma longa barba. De um lado, uma pessoa de cabelos grisalhos, com cerca de 50 anos, saiu. Ele se parecia com o primeiro-ministro de quem Caim tinha ouvido falar. Desta vez, a princesa Telestia e a senhorita Silk von Santana foram atacadas por um bando de 50 orcs. Os aristocratas que estavam ocupados conversando entre si ficaram atonitos com a notícia. Naquele momento, o próprio Caim von Silford entrou em cena e subjugou 30 orcs sozinho. E ele acompanhou a princesa e a senhorita Silk de volta à capital. Ao ouvir que 30 orcs foram derrotados sozinhos por um garoto tão pequeno, os nobres ao longo da linha zumbiram como abelhas. Como forma de agradecimento, Sua Majestade decidiu conceder-lhe uma medalha e o posto de barão. Copiei essa frase do mangá. Depois que o ministro terminou a explicação, o rei falou: Caim von Silford, desta vez, sua ação é louvável. Sem você, não haveria ninguém para ajudar Telestia e a senhorita Silk aqui. Além disso, eu lhe darei 10 moedas de platina e uma mansão na capital. As pessoas aristocráticas fizeram barulho mais uma vez, e dessa vez, estavam mais altas. Um nobre saiu da multidão e os encarou, enquanto seu corpo gordo tremia. Por favor, espere, Vossa Majestade. Mesmo que seus feitos sejam dignos de uma medalha, aos 5 anos de idade, ele ainda é apenas uma criança. Uma pessoa parece ser exatamente o oposto. Não, para ser sincero, eu também senti rejeição, pois não sei o que fazer com um título de nobreza. Marquês Corzino,
se o senhor se deparasse com a mesma situação, conseguiria entrar na arena sozinho e derrotar 30 orcs? Questionou o rei. Não, mas... Apesar de estar assustado, o marquês ainda se opôs. Caim von Silford é o terceiro filho de sua família. Ele tem poucas chances de herdar o título de seu pai. Como posso deixar esse talento passar despercebido? Essa decisão não mudará. A decisão do rei já estava tomada. O Marquês Corzino voltou para as linhas nobres, enquanto seus olhos estavam fixos em Caim. Caim von Silford, você aceitará a recompensa? O rei então perguntou, olhando diretamente para Caim. Tenho medo do olhar do rei. Caim viu o rosto do primeiro-ministro ao seu lado. O primeiro-ministro pediu silenciosamente que Caim aceitasse a recompensa. Ele também viu o rosto de Gar do outro lado. Da mesma forma, ele manteve o silêncio, mas seu rosto também pediu a Caim que fizesse o mesmo. Caim respondeu depois de respirar fundo. Sou grato à Sua Majestade. Aceitarei de bom grado. A atmosfera não era de molde a permitir uma recusa, especialmente por parte de Caim, que tinha apenas 10 anos de idade. Assim termina a audiência. Sua Majestade irá embora agora. Depois dessas palavras, Sua Majestade saiu e a família real o seguiu. Os detalhes de sua recompensa serão explicados em uma sala separada, disse o primeiro-ministro. Caim também saiu, disse o primeiro-ministro. As criadas alinharam as mesas e cadeiras na sala para que 10 pessoas pudessem se sentar ali. Enquanto Caim esperava na sala, o pai de Caim disse: enquanto esperava por você, fui informado sobre os planos de se tornar um barão. Entretanto, nunca esperei que você também recebesse uma propriedade. Estou muito orgulhoso de você, Caim. Ele acariciou a cabeça de Caim ao dizer isso. Enquanto as duas pessoas falavam, a porta se abriu e várias pessoas entraram na sala. A primeira a chegar foi Sua Majestade, depois a rainha, o primeiro-ministro, a princesa Telestia, a pessoa que parece ser o pai da senhorita Silk e da senhorita. Silk acenou com as mãos e sorriu ao olhar para Caim. Em uma situação em que o alto escalão do país está em plena atividade, mover o corpo não é uma tarefa fácil. O rei se sentou na cadeira do meio. Pessoal, não vamos ficar tão tensos. Sentem-se. Ao ouvir sua palavra, todos começaram a se sentar. Caim se sentou frente a frente com Sua Majestade. Muito bem, antes de mais nada, Caim, muito obrigado por sua ajuda. Eu ouvi sua exploração de Telestia. O rei inclinou a cabeça. A rainha também se curvou ao saber de sua façanha. Caim, eu também lhe agradeço, sou o pai de Silk, Eric von Santana Malpec. Muito obrigado por ajudar Silk. O duque também se curvou. Sua Majestade, a rainha, o duque, por favor, levantem a cabeça. Eu só vi que vocês precisavam de ajuda e fiz o que pude para ajudá-los. Não há necessidade de tanta gratidão. O rei, a rainha e o duque levantaram a cabeça. Obrigado. Mas eu gostaria de agradecê-lo como pai, não como rei. Agora, então, vamos continuar. Tem certeza de que deseja conceder a um menino de 5 anos uma propriedade própria? Ok, eu tirei isso do mangá porque parecia estranho. Gar perguntou à Sua Majestade. Sim, Gar. Ouvi a história de Telestia quando ele tinha apenas 10 anos de idade, com suas habilidades em magia, esgrima e sem mencionar sua caixa de itens. Com tais habilidades, não seria benéfico para o país deixar tal talento sozinho. Sua Majestade sorriu para Caim. Involuntariamente, Caim sentiu suores frios escorrendo por suas costas. Como Caim ainda é uma criança, ele não terá nenhuma responsabilidade real. E como você ainda nem foi para a escola, eu também pagarei pela manutenção da mansão. Se você quiser perguntar algo sobre a nobreza, pergunte a Gar. Obrigado. Vou falar com meu pai. Há uma história mais importante do que essa. O rei fez uma cara séria e seus olhos encontraram os do Duque Eric como se estivessem se perguntando. Caim, espero que você se dê bem com minha Telestia e com a filha de Eric, Silk, também. É claro que o casamento formal só ocorrerá após a idade adulta, portanto,
Por enquanto, que tal se os colocássemos como noivos? Gar ficou atônito. É claro que Caim também ficou. Olhei para Telestia e Silke, mas ambas estavam com o rosto vermelho. Então, é isso, e mais, Vossa Majestade, por quê? Caim, mas eu pensei que você tinha aceitado os avanços dele. Tanto dentro da carruagem quanto na pousada na estrada. Caim relembrou em sua cabeça o que aconteceu na carruagem. Com certeza, na carruagem, a princesa e a senhorita Silke estavam sentadas ao lado dele com os braços cruzados. Na estalagem, eles ficaram no mesmo quarto, porque ele cedeu à princesa Telestia, que tinha uma vontade forte, então eles dividiram a cama e dormiram juntos no mesmo quarto. Caim achou que não havia problema, pois eles dormiam em uma cama diferente e tinham apenas 5 anos de idade, portanto não deveria haver problema. Se uma mulher solteira dormisse no mesmo quarto que um homem solteiro e também andasse na carruagem, então faria sentido se eles fossem se casar, não é? Ou será que você estava apenas brincando com os sentimentos de nossas filhas? E eu realmente gosto dessa frase do mangá. Viu também. Sua Majestade disse a Caim. Combinado com a pressão silenciosa do Duque enfrentando um ataque de 2 vias, Caim não tinha como revidar. Caim não sabia se a família real era tão forte assim. Sem saber o que fazer, Caim se voltou para o primeiro-ministro. O ministro não disse uma palavra e apenas desviou o olhar. Eu entendo, mas, por favor, priorize o que a princesa Telestia e a senhorita Silke estão sentindo. Caim estava exausto só de devolver as palavras. Como você pode ouvir a resposta delas? O que acha? Telestia, senhorita Silke. As duas estavam sorrindo com os rostos vermelhos, cobrindo a boca e com os olhos cheios de lágrimas. Caim agora tinha 2 noivas aos 5 anos de idade. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.